Deu ruim aí pro Nicolas, hein? Ó, primeiramente eu peço sua inscrição aqui no Plantão Brasil, vamos fortalecer aqui a esquerda. Falar aqui do Nicolas Ferreira e daquele pastor Lucinho, que é o pastor da igreja do Valadão, igreja que, aliás, o Nicolas fez parte, que era a igreja daquele assassino Guilherme de Pádua. O Nicolas, ele fez uma live com o pastor Lucinho, que é um pastor que essa semana ficou muito mais famoso do que já era, porque viralizou aí um trecho de um culto em que ele estava com 1000 homens, era um culto só para homens, e ele estava ali incentivando os homens a cometerem incesto e a cometerem pedofilia. O contexto é que ele dizia que meninas de 12 e 13 anos, elas só querem namorar porque os pais delas não dão atenção para elas em casa. Olha, isso é uma fala extremamente problemática, para não falar que é uma fala criminosa. E aí ele deu como exemplo que ele ficava cantando a filha dele, falando, nossa, que corpão, ai se eu te pego, que roubou um beijo da filha dele e tudo mais. E aí ele estava ali incentivando 1000 homens a dizer que, olha, se você tiver uma filha adolescente e ela quiser namorar, pô, é que você não está dando amor para ela. O que o homem vai entender com isso? Imagina, o que vai entender um homem achando ali, nossa, mas quem disse é o pastor, então qualquer coisa que eu fizer está ali guardada por Deus. Então eu vou fazer o que eu quiser aqui com a minha... Olha, é uma loucura o que fala o pastor. Aí ele foi tentar se defender e acabou confessando o crime, dizendo, não, eu dei o beijo na minha filha, mas não foi de língua. Aí a filha dele foi tentar defender, ele diz, não, meu pai me beijou e tal, mas não foi de língua, ele nunca passou dos limites comigo. A filha que falou, obviamente, obrigada pelo pai, né? Porque imagina se ela fala o contrário, o que ia acontecer com ela. Pois bem, aí, no meio disso tudo, o Nicolas Ferreira achou de bom tom fazer aí uma live com o pastor. Para quê? Para atacar a esquerda. Porque, segundo eles, isso tudo é narrativa da esquerda, porque a esquerda quer acabar com a liberdade religiosa. Olha, se liberdade religiosa é você falar para 1000 homens que a sua filha adolescente, ela quer namorar porque você não tá dando amor para ela nesse tipo aí de falar que ela é um mulherão, de roubar beijo dela, amor sexual para ela, é porque, olha, realmente não é para ter essa liberdade religiosa. Realmente o lugar de quem prega isso aí é na cadeia, é preso, é enjaulado. Pois bem, pro Nicolas não. Por quê? Porque o Nicolas cresceu nesse mundo aí. O Nicolas fazia parte da igreja do Valadão, e eu já mostrei aqui algumas vezes uma denúncia aí que foi feita pelo Valadão. Já foram feitas algumas denúncias aí contra o Valadão. Ele não processou e ele não chegou a negar. Geralmente, o Valadão, ele gosta muito de fazer stories, aí ele fica lá 1 hora fazendo stories, rebatendo todo mundo, quebrando o pau. É que eu não faço aqui vídeo de notícias gospels. Pois bem, não importa. Vídeo de notícias do mundo gospel. Mas se eu fizesse, olha, é tanto escândalo de um xingando o outro e rebatendo e não sei o que, olha, dá pano pra manga, viu? Inclusive aí, ó, alguém que queira aí fazer o curso que eu vou fazer aqui de YouTube no futuro, se alguém aí quiser fazer um canal de notícias gospel pra detonar esse pessoal aí, ó, no curso eu vou ensinar tudo sobre como crescer um canal no YouTube, em qualquer, não só de política, mas em qualquer área, ó. Fica aí uma área com um nicho que eu não tô vendo ninguém fazendo e que eu, Thiago, não tenho muito estômago pra fazer, não. Que é, ó, esse pessoal aí se acusando. Mas o Valadão, depois de, olha, mais de 1 ano da denúncia, ele nunca se defendeu dessa aqui, ó. Para de fazer de doido, você pode fingir que é mentira, você pode fazer que não aconteceu, pode fingir que não lembra de mim. Mas eu não tenho orgulho disso, a gente já ficou um dia. Se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é disso, mas para de fazer de doido. Você pode fingir. Tá aqui, ó, sobre o Valadão. E nessa mesma época também apareceu um outro jovem. Esse é o Bruno Sartori. E apareceu um outro jovem dizendo ali que ele cantava nos shows do Valadão e que ele dava em cima dos meninos que cantavam ali. Então você fala, nossa, que coisa, né? Esse pessoal aí que prega todo tipo de coisa errada, são homofóbicos, pregam ali pedofilia, incesto, eles também aí, ó, quando ninguém tá vendo, fazem outras coisas. Inclusive no caso do Valadão, ele já foi até denunciado por uma transgênero que disse, eu tô aqui selecionando, que disse que ele pegou um programa e não pagou. Esse é o nível aí desse pessoal, viu? Ó, aqui a denúncia que ela fez. Alegre, você lembra, André Valadão, que você pagou o meu programa e que você foi passivo comigo?
Mande me processar, André Valadão. Agora me processe, que eu quero ver se eu vou responder a convocação desse seu juiz. Que eu quero mandar você e o juiz que vai aceitar esse processo, mandar se fuder. Confesse, André Valadão, que você saiu comigo 2 vezes e pagou meu programa, ou você vai dizer que é mentira? Sua passiva. Sou eu. Pois bem, tá aí. Ela diz aí, então você vê que esse pessoal tem segredos. E aí, o Nicolas, que é amigo de todos eles, o Nicolas, que também já teve aí segredos aí expostos, o Nicolas resolveu fazer uma live com o pastor que disse ali que os homens têm que beijar na boca das suas filhas. Eu vou mostrar a fala dele. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. E aí ele foi aplaudido de pé pelos cidadãos de bem. Olha só, tenha muito medo dos cidadãos de bem aí, religiosos, evangélicos, que você não sabe o que estão ensinando para esse pessoal. Isso é doutrinação que estão fazendo com esse pessoal, para que eles sejam aí tudo do ruim e do pior, como a gente está vendo. E aí o Nicolas fez uma live e olha, defenderam o nazismo, falaram que o Hitler estava certo, defenderam escravidão e cometeram um monte de crime. Mas olha, o Nicolas ele faz essas lives, não é a primeira, parece que é de propósito, para ele cometer crimes. E aí, ó, aqui mais uma foto aqui do pastor, ó, você vê o hobby preferido do pastor, né? O Nicolas aí ele faz essas lives e aí ele comete um monte de crimes, aí ele responde pelos crimes, ele é denunciado no Ministério Público Federal e aí ele fala, olha, estão tentando me censurar, eu sou um parlamentar, e o parlamentar tem sua liberdade de expressão plena. Olha, para defender o Hitler, eu vou falar, por muito menos o que o Nicolas fez, o monarca perdeu tudo que tinha. Olha só aqui um trecho aí do que falou o Nicolas com o pastor, o Vinícius Betiol gravou aqui, ó, dá até para ver o celular e tudo mais. Uma frase, igual as frases que eu falei, que a gente falou aqui, né, que escondem um interesse por detrás, que é, todo tipo de amor é válido. E você para e pensa, pô, talvez é, ou talvez não é. Então eu posso casar com a cabrita? Sim. Eu posso casar com a criança de 10 anos de idade? Eu posso casar com um gato? Eu posso casar comigo mesmo? Então Hitler estava certo, ué. Será que Hitler estava certo? Porque se tudo pode, né? Pois é, e aí é isso que a gente vê hoje, né, a dificuldade mesmo nós temos, para você ver o tanto que a esquerda é forte. Eu não quero um cara que ele vai... Eles estão falando ali que, olha, criminalizando a esquerda, dizendo que para a esquerda, o contexto é esse, para a esquerda todo tipo de amor é válido. Se uma pessoa ama a outra e não estão prejudicando ninguém, qual o problema? Aí ele leva isso aí a falar de pedofilia, zoofilia, outras coisas assim, e aí eles chegam à conclusão de que o Hitler estava certo, que tem que acabar com a esquerda. É isso, então, que eles querem dizer. Engraçado, o pastor que estava pregando incesto e pedofilia, falando aí que a esquerda é quem prega isso. Mas olha, é naquelas, apontar nos outros o que ele literalmente foi exposto por fazer. Mas é cada uma. E o pior, você vai ver isso aí, tem 50, 60 mil pessoas simultaneamente assistindo e sendo aí, ó, doutrinadas de que isso aí é certo. Aí o pastor chega e fala o seguinte: preparem. Você falou da luta de classes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre escravidão, ele fala assim, escravos, sejam obedientes aos seus senhores. Eu não consigo ver Marx falar isso, nem Engels, nem ninguém. Se o cristianismo fosse um socialismo, ele ia falar assim, matem seus senhores. Paulo ainda diz mais, Paulo diz assim, trate seus senhores como se fosse o próprio Cristo. Geralmente o cristão que se diz socialista, marxista. Olha, ele pega um trecho da Bíblia enorme que fala sobre liberdade e fala exatamente sobre os escravos se libertarem. E aí ele pega um trecho em que fala que todos são escravos do Senhor Jesus Cristo, do Senhor de Deus, e aí ele inverte ali na fala dele para defender que, olha, todos têm que ser escravizados. E os marxistas, a esquerda não aceita escravidão, então eles não têm como eles serem homens de Cristo. Então, para você ser evangélico aí do Nicolas e tal, ser um servo do Senhor, você também tem que aceitar todo outro tipo de escravidão. Não é só escravidão a Jesus Cristo. É escravidão aí ao pastor Lucinho. E aí tem muitos pastores aí que são presos. Vou mostrar aqui os exemplos. É só você colocar pastor preso, estupro. Você vai ver notícia de hoje, de ontem, de anteontem, que é literalmente
todos os dias, não é a cada 3 dias ou uma vez por semana, e são presos aí por crimes sexuais, que eles dizem que, olha, a pessoa tem que ser minha escrava sexual ou meu escravo sexual, inclusive para crianças e adolescentes. Muitos, inclusive dessa mesma igreja do Nicolas e do Valadão e do Pastor Luzinho, que é a igreja da Lagoinha, em Osasco, a igreja da Lagoinha de Osasco, um dos pastores foi preso por aí estupro de vulnerável, ou seja, estupro de menores de idade. Vários meninos que ele estuprou, ou seja, esse aí era pedófilo e ainda era homossexual. As duas coisas aí que eles mais dizem que não pode, quando você vê entre eles estão dizendo que pode. Por quê? Porque é a maneira que eles fazem para fazer lavagem cerebral nas pessoas. É muito perigoso isso. Esses caras todos aí, esses pastores, têm milhões de seguidores. E não é um tipo de seguidor comum, como você, plantonista, tá aqui me seguindo. Se eu falar uma besteira muito grande, você vai comentar, ô Thiago, tá errado. Tá errado. Se eu falar uma coisa, você vai falar, ô Thiago, tá errado. Esse pessoal não, porque eles têm autoridade espiritual. Então tudo que eles falam tá certo. Não pode questionar. Você tem que ser escravo deles. Escravo deles. Você tem que ser escravo de tudo o que eles falarem. Então é gravíssimo, porque chega na hora da eleição, esse pessoal todo direciona milhões de votos para a extrema-direita, para tudo que é do ruim e do pior no nosso país. É isso que eles estão fazendo. Eles estão usando a religião para fazer política. E a gente está vendo, a Michelle Bolsonaro foi lá em São Paulo, na manifestação do Bolsonaro, dizer lá na frente de 100 mil pessoas que, olha, isso de que não pode misturar religião com política está errado. Religião é política. Ou seja, eles já estão preparando o terreno aí há alguns anos para que a religião e a política se misturem de vez, inclusive na lei. E aí a Michelle Bolsonaro aparece aí, a Michelle Bolsonaro é quem mais promove o Nicolas, tá? Ela aparece ali na linha de frente, o Nicolas também nessa linha de frente, dizendo, não, religião e política tem que andar juntos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.